começando mais uma edição do programa Alexandre Santos Convida, aqui no Canal Norte Agora. E hoje eu vou conversar com a psicóloga Kézia Cordeiro. E o tema é um tema extremamente atual, um tema que deveria ser sempre atual, e eu espero que um dia ele deixe de ser atual. Ele vem sendo atual, mas eu espero que no futuro a gente nem fale do tema, porque ele não vai ocorrer. É a violência contra a mulher, e especialmente, no nosso caso, eventualmente sobre os feminicídios. Nós sabemos que, infelizmente, a sociedade masculina, até hoje, ela não compreendeu exatamente o que significa a mulher, e alguns homens pensam, inclusive, que são donos das mulheres. E nós vamos conversar com Kézia, que ela se debruça sobre esse tema já há algum tempo, e vamos fazer uma grande conversa. Kézia Cordeiro, bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Eu estou muito feliz em conversar com você, Kézia. Acho que nós vamos terminar, ao término desse programa, as pessoas vão começar a ver essa questão com o outro olhar. Porque eu insisto que pouca gente compreende exatamente essa questão. O homem evoluiu bastante do ponto de vista tecnológico e científico, mas do ponto de vista social, parece que acaba não saiu ainda, está vivendo o tempo da CAP, da pé lascada, sei lá, e o cara acha que é dono da mulher. De vez em quando a gente abre um jornal, a gente consulta um site de notícias e descobre que, eventualmente, um vizinho seu bateu na esposa, um vizinho seu matou a companheira, não teve uma crise de ciúmes e fez uma besteira. Né? E eu queria, quer dizer, que você falasse sobre isso. Mas antes, eu vou fazer a você uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. Eu vou perguntar quem é você. E essa pergunta ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar sua presença neste programa, porque Kézia Cordeiro foi convidada a falar sobre a violência contra a mulher, sobre o caso mais extremo, que é o feminicídio, porque ela é psicóloga e trabalha com isso. E o outro objetivo que nós queremos atingir com essa resposta a essa pergunta é fazer um registro da sua passagem pelo canal até agora. O nosso pessoal imagina que daqui a 100, 200, 300 anos o mundo vai ser outro, se é que vai haver um mundo. Pode ser que Trump consiga fazer alguma bobagem, né, e o mundo deixe de existir, mas vamos torcer para ele sair primeiro. É, e, e vai aparecer um arqueólogo digital, vai cascar, vir lá os arquivos do YouTube e vem acontecer a nossa conversa. Eu vou ficar muito feliz em saber que o Homem do Futuro vai ter uma prova concreta de que o canal até agora não só se preocupou com esse tema tão importante, mas também o fez através de uma entrevista com Kézia Cordeiro. Kézia Cordeiro. Quem é Kézia Cordeiro? Mais uma vez, é bom estar aqui, Alexandre. Kézia Cordeiro. Kézia Cordeiro é uma mulher de 38 anos, é filha de Edson Cordeiro, Rosineide Pereira, irmã de Ítalo Cordeiro, tia de Natan, Heitor e Valentina. E aí, talvez, não sei como vai ser esse mundo daqui a 100 anos, e talvez achem estranho, ou ainda hoje achem estranho, né, quando eu faço referência a meus pais, ao meu irmão, aos meus sobrinhos. Mas quem eu sou é atravessado por esse conjunto familiar, por essas pessoas que vieram antes de mim e por aqueles que estão vindo depois de mim. E, Kézia, o que é que isso tem a ver com violência contra a mulher, Ah, não, não, você, a não, sua. não, 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 peraí. Vamos lá para trás ainda. Você falou que tem uma influência muito grande dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos. Mas Kézia, você disse até a sua idade. Eu não, isso é eu sou de um tempo que a gente não perguntava jamais a idade de uma mulher. Mas hoje em dia as mulheres gostam, né? Isso faz parte da libertação feminina, né? Então não tem esse negócio não aqui. Mas, e antes, Kézia? Antes de a gente chegar dessa sua preocupação com esse tema, tão coisa tão importante, mas vamos um pouquinho lá para trás. Vamos recuar 30 anos no tempo. Como era que você era? A menina Kézia.
Como é que era aquela menina? Era capeta, era estudiosa, era subia em pé de manga, jogava. Como é que era você quando era criança? Ótimo, gostei muito. Veja, vamos voltar a 30 anos atrás. 30 anos atrás, Kézia era uma menina muito tímida, muito dada a ficar mais no recolhimento. Eu nunca subi no pé de manga, eu nunca subi no muro, né? Eu era aquela menina mais paradinha, mais quietinha, mas a mais atenta, mais observadora, né? Mais ligada às questões do que se passava, do que se observava, do que se sentia. Eu gostava bastante de estudar, eu estranhamente sentia falta da escola durante as férias, né? A galera não entendia. Então, nas férias, eu estou com saudade da escola, né? Então, né, tinha esse apreço. Sempre fui muito incentivada pelos meus pais a estudar, embora meus pais não tivessem uma vasta educação formal, né? Eles sempre me incentivaram e acreditaram que a educação mudaria, né, a nossa condição de vida, que a educação ia proporcionar, né, mais conhecimento, mais poder, mais liberdade. Então, sempre me incentivaram e por conta disso também, né, eu sou a primeira pessoa na minha família a fazer um curso superior, né? Então, dentre os meus ali, né, mais próximos, tanto da família materna quanto paterna, eu fui a primeira a entrar na universidade, né? Entrei na Universidade Federal de Pernambuco e a cursar, né, o ensino superior. Kézia, e por que você escolheu justamente a área de psicologia? As pessoas, né, são guinadas a uma profissão por conta de alguma coisa. Quando a pessoa é filha, por exemplo, sofre uma influência dos pais, não, meu pai ele tem uma clínica de psicologia, aí eu se meio, né? Mas no seu caso, o que foi que levou você exatamente a essa área? Então, Alexandre, primeiro vieram as eliminações, né? Eu sabia que eu não ia para o lance das exatas, né? Eu sabia que do campo da saúde, algo que fosse mais. Eu lembro que meu pensamento é algo que tivesse sangue não tinha a ver comigo. E eu fui, na verdade, me percebendo, assim, me observando. Eu era, digamos assim, qual é a expressão? Minhas amigas diziam que eu era uma boa ouvinte. Minhas amigas diziam que era uma boa ouvinte. E na minha adolescência, a grande maioria das minhas amigas, elas, que hoje não faz muita diferença, mas naquela época eu tinha 15, elas tinham 18, elas tinham 17, então eu tinha amigas mais velhas, onde eu era ouvinte, né? E isso foi me chamando a atenção também, né? Naquele momento a psicologia ainda era uma coisa muito, o que é isso, né? Eu fiz aqueles danados, eram os testes vocacionais que, na verdade, não eram nem testes, né? Porque a orientação vocacional é um processo longo, importante, mas eram umas revistas que tinham quando a gente ia fazer vestibular, e você respondia umas perguntas, não sei o quê, e eles te apontavam ali áreas possíveis de atuação, né? E para mim apareceu essa coisa aí, né, entre humanas e saúde, que é a psicologia, né? Então, fui pesquisar um pouco sobre o que é psicologia, o que é ser psicólogo, o que é que esse profissional ele pode fazer. E no pouco ali que eu li, né, eu digo, eu acho que eu vou gostar disso. Eu acho que, eu digo, partindo de que dizem que eu sou uma boa ouvinte, e do que eu li aqui sobre, né, desenvolvimento humano, né, crescimento pessoal, pessoas, tal, eu digo, eu acho que isso eu posso fazer bem. Foi assim que eu me encontrei com a psicologia. Bom, perfeito. Então nós já estamos agora em condições de fazer a grande pergunta, fazer a grande provocação. Ou quer dizer, existe uma relação muito assimétrica entre homens e mulheres na sociedade.
E as mulheres, elas são vítimas de um preconceito porque são mulheres. Elas, na relação, no ambiente de trabalho, normalmente elas ganham menos do que os homens. O número de mulheres em posições de mando são em quantidade muito menor do que os homens. Agora, só agora, uma mulher alcançou o generalato nas Forças Armadas no Brasil. Ou seja, a mulher, ela tem que lutar muito, né? Passamos aí um dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e é uma coisa muito séria. Eu não sei se você sabe, mas durante o período militar, a Melinha Teles, ela foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional porque, enquanto presa, ela escreveu na cela: Viva o Dia Internacional das Mulheres. Naquela ocasião, ela teria cometido, no entender do seu carcereiro, um crime contra a segurança nacional, que estava conclamando as mulheres a lutar pelos seus direitos. Isso é um fato que pouca gente sabe, até porque aquele é um período ainda muito obscuro da nossa história. E eu queria que você falasse exatamente sobre esse assunto. O que é que leva as mulheres a serem tão estigmatizadas na sociedade e a luta delas para superar essa condição? Por que é que existe tanta violência contra a mulher? Vamos lá, Alexandre. Me veio uma correlação que ela pode até não parecer óbvia, mas eu vou me fazer entender. Até para deixar ainda mais claro, né? Eu disse que eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu me formei, eu entrei no curso de psicologia em 2006, né? E fiz minha graduação lá, fiz minha pós-graduação na FAFIR, Psicologia Humanista, na abordagem centrada na pessoa. E durante, né, esta caminhada também fui me especializando no atendimento de pessoas adultas, homens e mulheres, abusados sexualmente na infância e na adolescência. Então, eu atuo, né, há quase 15 anos como psicoterapeuta, né, de jovens, adultos e idosos, né, e fazendo, né, esse acolhimento. Eu não atendo exclusivamente pessoas que foram abusadas, mas eu tenho, né, o desenvolvimento da escuta, né, de uma maneira mais refinada para esse público também. E por que eu estou citando isso como também parte em resposta à tua provocação? Porque no curso de psicologia, veja, a minha turma tinha 40 pessoas, e das 40, eu acho que tínhamos 5 homens apenas. Por que nós tínhamos 5 homens apenas num curso de psicologia? Porque as profissões ditas como profissões de cuidado, elas são vistas como atribuições da mulher, é do feminino, sabe? Então, as mulheres que sabem escutar, as mulheres que sabem cuidar, as mulheres que sabem cozinhar. E aí isso pode parecer qualificação, né? Mas pode ser elogios, pode parecer, mas assim, até quando? Até que ponto você ouvir que, ai, Késia, você é sensível, você sabe cuidar de uma maneira diferente, né? Só podia ser mulher. Nesse tipo de diferenciação, é que também se sustentam questões como a mãe tem todo o trabalho de educar, de cuidar, sabe, de nortear sobre a vida, enquanto ao pai cabe a prover financeiramente, porque a mulher é do cuidado, o homem, sabe, é o provedor do dinheiro. E este que provém o dinheiro exclusivamente, né, parece que ele fica isento da responsabilidade de ali, que vai desde o trocar a fralda, como preparar a mamadeira, como não dormir à noite. O que é que eu estou querendo dizer? Óbvio, né, que nós somos diferentes, né? E aí mulheres são diferentes de mulheres, homens de homens, e mulheres são diferentes de homens, sim, né? Só pessoas com útero podem gestar biologicamente.
Porém, nesse processo de diferenciar quem são mulheres e quem são homens, né, ao longo da história foram se colocando, né, características no sentido de diminuir mesmo. Características que não é só sobre qualificar, mas é desqualificar alguns, né? E enaltecer e favorecer outros. Nesse caso, as mulheres ficando nesse lugar de desfavorecimento e os homens nesse lugar, né, de favorecimento e privilégios. Então, quando eu penso a violência contra a mulher, ela é permeada por várias camadas e passa por esse lugar que eu acabei de citar, que pode parecer sutil para alguns. Porque quando a gente vê o feminicídio, né? Eita, matou. Mas assim, antes de matar, tem, né, uma série de coisas que vão acontecendo nesse processo, né? Até que esse homem sujeito ele se entenda como, né, proprietário desta mulher, como aquele que tem o poder, como aquele que não pode receber um não, né? E que ele é quem manda, é quem diz, né? E é quem dita a vida daquela mulher, né, estar nas mãos deles, porque quase que não é uma pessoa, é um objeto, que é propriedade, sabe? E é importante, como você bem falou, falar sobre esse tema. É importante que um canal conduzido por um homem traga, né, esse tema para ser refletido. É importante que um canal que trabalha a questão da arte, da vida, porque é um assunto que ele tem que estar em todos os lugares. Tem que estar na escola, tem que estar nos bares, tem que estar nas igrejas, tem que estar na associação de moradores, porque é uma realidade que ela está posta. Não temos mais como negar esta realidade, né? E infelizmente os dados eles são cada vez mais alarmantes, como você falou, a gente há pouco tempo passou pelo 8 de março e foi assustador, assim, porque parece que foi intensificado, né, os casos de violência, de feminicídio nesse mês de março. Foi uma coisa angustiante, né? Nos consultórios, né, nas psicoterapias, as mulheres passaram a apresentar mais ansiedade. E eu não estou dizendo que foram mulheres em situação de violência, não. Mulheres no geral. Porque a pergunta que fica é: será que eu serei a próxima vítima? Será que esse companheiro que está comigo há tanto tempo, será que se eu disser, eu sei lá, eu não vou, sabe, preparar o seu jantar, será que se eu disser isso hoje, a reação vai ser essa? Ou será que se eu disser, eu não quero mais essa relação, sabe? Ou até mesmo as mulheres solteiras, de, nossa, será que eu posso aceitar esse convite para sair? Será que esse homem que está me convidando para sair pode ser um agressor? Então, imagine, né, a situação de saúde emocional das mulheres, né, sendo alertadas constantemente, né, tendo a vida posta assim a prova em todos os momentos, né? Os dados de 2024, deixa eu ver aqui, isso mesmo, né? Eles foram, assim, de 2023 para 2024, o número de feminicídios aumentou, ó, 19%. Quer dizer, ao 19%. invés de diminuir, está aumentando? Ô, Exatamente. Pedro, uma coisa que a gente percebe é que nesses últimos anos a ascensão da extrema-direita no Brasil vem acirrando algumas coisas que pareciam superadas. As pessoas passam a ser mais violentas e passam a recorrer da violência para resolver problemas simples. E eu lembro que quando eu era garoto, eu sempre torci pelo Náutico, um torcedor muito peba, por sinal, aquele torcedor que. Né, o meu irmão era Santa Cruz, depois passou para o esporte. Ele teve uma migração assim muito interessante. E a gente sempre brigou muito, mas nunca por esporte. A gente nunca brigou por causa de futebol. As brigas da gente era briga de irmão mesmo. Né? Mas depois,
a coisa começou a piorar. Hoje em dia, meu irmão é muito conservador e a gente fala menos porque ele defende a posição, defende outra, ele não aceita a minha posição. Eu aceito a dele, mas ele não aceita a minha. É, houve um presidente da República, eu prefiro até nem lembrar o nome dele, não sei nem se eu lembro o nome dele, que disse que tinha tido uma filha fruto de uma fraquejada. Era como se, para ser um ser humano de qualidade, tivesse que ser homem. E as mulheres, já de nascença, já tinham esse problema. E veja bem, isso é uma opção política. A evolução da sociedade vinha, me parece que não crescendo, e depois teve esse problema. Então você acabou de dizer que os números apontam que, coincidência ou não, a ascensão da extrema-direita, pelo menos no Brasil, vem coincidindo com o aumento da violência contra as mulheres. Eu tenho razão nessa minha apreciação, Keila? Toda razão, Alexandre, toda razão. Nós não somos seres que vivemos em bolhas, né? Então, obviamente, eu tenho minha singularidade, minha subjetividade, né? Mas, como eu fiz a minha apresentação no início, né? Eu tenho um contexto familiar, social, cultural. Então, sim, né? O aumento da violência contra a mulher também está relacionado, né? A esse aumento do conservadorismo, né? Da extrema-direita no país. Algumas pessoas pontuam, né? Ah, porque hoje a denúncia, né, ela está mais acessível, ou porque com a tecnologia a gente divulga mais os casos também, né? De fato, a criação de políticas públicas que vão acolher as mulheres e tudo mais, essa questão de redes sociais que permite, né, às vezes salvar uma vida mesmo, né, por essa propagação rápida, ela também, né, é um facilitador de maior registro, sim, mas não é um, um, a única justificativa para esse aumento, sim. Essas ideias aí, né, de que o bom filho, né, é o filho homem, né, como você falou, coisas de quantos anos atrás, né, que se queria que, né, e o primogênito tinha que ser um homem, é importante de ter filhos homens, porque esse filho homem leva o nome da família, isso, aquilo, outro. Então, quando, né, pessoas públicas, líderes políticos, religiosos, né, eles passam a propagar esse tipo de concepção de mundo, né? Tanto, digamos assim, pares que estavam ali, mas que tinham aquilo, vou chamar assim, adormecidos, né? Eles se identificam e, opa, encontrei, né? Reforça. Ou até mesmo pessoas que, como eu posso dizer, não estavam nem tão alimentadas por isso, mas acabam se alimentando por outras distorções de ideias e acabam também por agregar mais essa, né, deformidade de compreensão, né, a sua visão de conceitos e comportamentos. Então, né, a mulher como objeto, a mulher como um ser de segunda categoria, né, ele vem, né, sendo retroalimentado dentro dessa concepção. Porque uma coisa que tu pode deixar de tocar é no comportamento da extrema-direita. Eu acho que isso é um tema que não deve existir. Está em curso no Congresso Nacional a aprovação de uma lei que proíbe a misoginia, torna a misoginia crime. E a extrema-direita está contra essa lei. E quando eu digo extrema-direita, não é extrema-direita só, inclusive as mulheres de extrema-direita. Né? Eu não entendo como uma mulher pode votar contra uma lei dessa. Naturalmente, se os homens fazerem isso, eu acho um absurdo, mas um absurdo que a gente tem que lutar para que isso vá arrefecendo ao longo do tempo. Nós temos um candidato à presidência da República, que é filho daquele outro que tem uma filha que saiu de uma fraquejada, que está dizendo que vai votar contra, vai pedir para as pessoas votarem contra, que ele tinha sido iludido no começo, mas que agora está sabendo o que é. Nós temos pastores evangélicos que são líderes de grandes multidões,
fanáticas pela religião, que também diz isso. E, quer dizer, enquanto existem pessoas como Kézia Cordeiro, como Alexandre Santos, como Bernadette Brito e tantas outras pessoas, que ficam lutando contra esse estado de injustiça e de descompasso com a evolução civilizatória, existem outras pessoas que pedem justamente o inverso. Aí eu pergunto, quer dizer, pelo seu sentimento, quer dizer, pela sua compreensão do que é ser mulher, as mulheres que têm conhecimento dessa opção ideológica dos homens, elas podem concordar com esses homens? Será que elas entendem? Bom, nesse assunto mulher, ele é contra o que eu penso. Mas nos outros pode ser que eu concorde com ele. Ou ela pensa em bloco. Bom, se esse cara é ruim, se ele defende uma posição que não é boa para as mulheres, não pode fechar em nada. Como é que é essa relação? A pergunta e naturalmente vai dar uma fugidinha do nosso assunto. Uma fugidinha em nada não vai, né? Você acha que, do ponto de vista eleitoral, a opção dessas pessoas aprovarem leis que não favorecem o combate à violência contra a mulher, será que isso é importante do ponto de vista eleitoral? Ou isso é irrelevante? É, é, mulheres que, né, estão junto com a extrema-direita e pessoas desse comportamento, sei lá, mulheres, negros, né, minorias, minorias, né, que se a gente for ver quantitativamente, né, não são minorias, mas esses grupos, né, menos favorecidos. Essa, por que isso acontece, sabe, Alexandre? Não tem uma resposta única, porque vai desde a falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque, sei lá, a gente vai ter mulheres que não vão nem entender o que seria misoginia. Eu estou dizendo dos eleitores, não dessa galera que está lá no poder, né? Das eleitoras. Vai ter uma mulher que ela não vai entender que é misoginia. Mas aí, né? Aí vou pegar o exemplo, né? Um líder religioso X, que para ela é um representante de autoridade espiritual, né? E que dentro do contexto religioso pode, e é, enfim, é livre para ser, mas acaba sendo uma autoridade em diversas outras áreas da vida, né? E aí ele vai dizer que essa lei, né, contra a misoginia vai impedir que as mulheres arrumem emprego, porque ninguém vai querer empregar uma mulher, né, sabendo que qualquer coisa que ele dizer contra a mulher, ele vai ser posto na justiça. Aí ela, eita rapaz, tá vendo que essa lei vai só prejudicar a gente? Porque agora ninguém vai querer me contratar, nem contratar minha filha, nem contratar minha amiga, porque diz que agora ninguém pode reclamar com mulher, não. Veja como vai. Ninguém pode reclamar com mulher. Qualquer patrão que reclamar com mulher, ele vai para a justiça. O que é que vai acontecer? As mulheres vão ficar desempregadas, né? Veja como um processo de falta de conhecimento e distorção de informações vai levando a isso. E eu estou falando a você porque eu já escutei discurso nessa linha, Essa linha, então, né? E então aí, o que você está dizendo, então, existe nesse caso específico duas questões. Primeiro é explicar para o povo o que é misoginia. Depois explicar o que é a lei. Porque me parece que a lei não diz isso. A lei é outra coisa, né? Então, como se diz, falta conhecimento. Agora, eu queria complicar o assunto um pouquinho mais. A questão das minorias, que são maiorias, mas que no fundo elas são maioria, mas são tratadas como minorias, é uma confusão danada, né? Com relação à população negra e às mulheres. Agora há pouco tempo, um fato que ocorreu há 2 anos, que foi o assédio sexual do ministro Silva Almeida contra a ministra Adele Franco. São dois negros, né? O Silvio, dois brilhantes, pessoas brilhantes, mas e dois ministros de Estado. Nós não estamos tratando de algo que ocorreu na base da sociedade, não. Ocorreu a nível ministerial. E um ministro de Estado uhum, assediou uma ministra que reclamou e o governo federal, com
por todas as razões do mundo, até porque não aceita esse tipo de comportamento, demitiu o ministro, os dois negros. Ou seja, a questão do assédio, de respeito, ocorre em todo canto. Não precisa ser branco ou preto, não. Ele simplesmente ocorre. É homem e mulher. Não, é homem que se acha o conquistador, o baixo alfa, em todas as circunstâncias, e ele quer que as mulheres se submetam. E aí, quer dizer, eu queria que você comentasse um pouco a questão do desrespeito às mulheres, também nas comunidades negras, nas comunidades. Só para terminar de fechar esse negócio do desrespeito, que também é cultural. Eu não sei se vocês sabem, mas entre os indígenas, entre os índios, quem entra em parto e pare é a mulher, claro. Mas quem fica em resguardo é o homem. Eu não sei se vocês sabem disso. A Índia, ela dá à luz e em todo canto dá à luz um trauma, né? Um trauma físico, né? Não psicológico, um trauma físico. Né? E vai entre os índios, a mulher faz isso e não vai continuar a trabalhar. E o índio pai vai deitar na rede lá, esperando que o trauma passe nele. Ou seja, isso é uma maluquice cultural. Eu não vou mudar isso, etc. Eu só fiz registrar o assunto. Então, essa questão de homem e mulher ocorre em todo canto, entre os brancos, entre os mulatos, entre os negros, entre os índios, entre os orientais, em todo mundo. Quer dizer, não é uma questão de minoria, não. É que as mulheres, independentemente da cor, da religião, de qualquer outra coisa, ela, se tiver num confronto entre mulher e homem, ela entra em desvantagem, porque é assim que, infelizmente, a sociedade trata o assunto. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, a violência contra a mulher, né, ela vai estar em toda a classe social, né, em todas as relações, diversas classes econômicas, sociais, raças, culturas, como você acabou de dizer, né? E desde da comunidade mais periférica e mais vulnerável, né, as situações de gente de classes sociais, não só sociais, mas de, né, como eu posso dizer, de acesso à informação, né, a conhecimento, enfim, como é o caso do ex-ministro, né? A gente precisa, né, sempre lembrar, eu costumo dizer isso, que eu disse, olha, a gente tem que estar aberto à autoobservação e reflexão. Porque, veja, não existe, na minha concepção, sabe, você chegar e me dizer, Kézia, eu não sou machista. Aí, tipo, Alexandre, eu reproduzo atitudes machistas. Porque nós fomos educados dentro, sim, de um contexto machista. A diferença vai ser, eu tenho me reavaliado? Você pode me dizer, Kézia, eu tenho dedicado aí, né, na minha vida, a reavaliar meus comportamentos, a reavaliar, né, meus pensamentos, né? Vou usar essa expressão, nem sei se é a melhor, né? Eu sou machista em desconstrução, né? Em reconstrução. Porque às vezes esse lugar, sabe? E aí a gente vamos falar dos nossos companheiros aí, né, da esquerda, militantes e tudo mais, né? Porque às vezes parece que não ser da extrema direita, estar no espectro político da esquerda, é como fosse por si só o atestado de que não haverá preconceito, racismo, machismo. E isso não é real, isso não se sustenta. A gente vai observar desde os movimentos sindicais, né, as posições governamentais, isso se faz presente também dentro do campo da esquerda. A questão é que a gente percebe, pelo menos eu percebo, é que os companheiros dentro do campo da esquerda eles vão estar abertos à reflexão, eles vão estar se pondo em transformação, a gente conversa, a gente aponta, a gente coloca e dizer, nossa, eu sempre fiz isso a vida toda e nunca imaginei que poderia ser invasivo para vocês. Caramba, Késia, desculpe.
vou rever, né? Então, eu acho que essa é a diferença. Não vai ser direita ou esquerda que vai ditar se que é assediador ou não, sabe? Mas é essa decisão, né, que está no processo reflexivo. Obviamente, quem está lá no, né, na extrema direita, a gente vê mais esses processos, né? Quem está, vou chamar assim, dentro do conservadorismo, né? Eu acho que fica até mais apropriado. Tá mais, né, nesse processo repetitivo sem reflexão, né? E quem está no processo aí, vamos chamar dentro de um campo mais progressista, normalmente ele está ali se dedicando a estar no processo reflexivo de mudanças e tal, mas achar que é isento da prática ali de, né, preconceitos, acho que não cabe, assim, eu digo que é irreal, né? E quando a gente nega, né, a gente não pode mudar, né? Carl Rogers, né, um autor da psicologia humanista, né, o teórico que conduz a minha atuação, né, dentro da clínica e com a psicologia, ele diz, tem uma frase dele, né, que é bem conhecida, ele diz: o curioso paradoxo é que quando aceito como sou, então mudo. O curioso paradoxo é que quando aceito como sou, então mudo. Então eu aceito, sabe, Alexandre, que eu reproduzo o machismo. Perfeito. E por isso eu estou atenta a mudar isso constantemente. Perfeito. E existe uma outra coisa que eu queria ouvir a sua opinião, e a sua opinião é muito importante porque não é uma opinião de uma pessoa qualquer. É uma opinião de alguém que, primeiro, é mulher, depois sofre na pele a questão dos preconceitos, todos os preconceitos que a sociedade tem contra as mulheres de modo geral, é uma psicóloga e que estuda o assunto. E a questão é o feminismo. Os machões, a sociedade masculina, ela procura colocar o feminismo como sendo algo de mulheres que querem negar a feminilidade. Querem negar, por exemplo, a vaidade. E acho que as feministas não são, negam a vaidade feminina até por uma questão de princípio. Dizer, não, não preciso ser. E aí eu me lembro, Kézia, de uma coisa interessantíssima. Outro dia eu vi um carro, eu não sei qual era o carro, não sei se era uma Mercedes ou se era uma BMW, era um carrão, uma beleza de carro. E aquele carro lindo, objeto de desejo de todos os pobres de direita, olhar para aquele carro assim, aquela. E atrás do carro tinha um adesivo. Era assim, não sei se era sou de esquerda, ou se abrace a causa humanista, ou era um adesivo dizendo o seguinte, que deixava claro exatamente que para ser de esquerda não precisa ser pobre, não. O cara rico ele tem que ser de esquerda. Né? Que a questão de ser esquerda ou direita é uma questão de como a pessoa encara a solidariedade, o egoísmo, enfim, estava em outro campo de. E aí eu conversei muito com as pessoas, quer dizer, aquele carro era um símbolo de que não era a conta bancária que fazia a opção política da pessoa, era a cabeça dele que fazia. E aí eu transplanto esse choque cultural de ver o cabarrico ser de esquerda com relação à vaidade e o feminismo. As mulheres engajadas na causa feminista, elas precisam abandonar a vaidade que, segundo o olhar machista, é mais exacerbado das mulheres, ou isso é uma coisa irrelevante e a cada dia que passa isso fica de menor importância. O feminismo, ele busca a liberdade feminina. A liberdade para estar com ou sem batom, para estar na cozinha ou na rua, sabe? Para poder fazer escolhas que não sejam norteadas por medo, nem por uma colocação ali de tolimento, engessamento, né? De uma maneira muito equivocada, as pessoas às vezes querem colocar o feminismo como contrário do machismo. Isso não é real, né?
O machismo ele concebe, né, os homens como superiores às mulheres, né? Há aí uma assimetria de poder, há uma, né, desumanização, né? Há uma opressão, né, imposta, intencional, que coloca a vida das mulheres em risco, né? Enquanto no feminismo não se quer a virar essa assimetria, né? O que o feminismo quer é que as mulheres tenham direito, primeiramente, à vida, né? Eu acho que é a Conceição Evaristo, né? Que fala, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, né? O feminismo quer, antes de tudo, que as mulheres consigam estar vivas, né? E estando vivas, ter direito à liberdade. Então, eu não quero ser obrigada a botar o salto alto, né? Aquele salto agulha que, inclusive, eu não sei nem andar nele. Prefiro saltos quadrados mais confortáveis, mas eu não quero precisar estar no salto alto agulha, sabe? E na maquiagem perfeita para ser vista como mulher, sabe? Ou como mais mulher. Mas eu quero poder. Se eu quero usar aquilo, eu vou usar aquilo e vou ser respeitada usando aquilo. Sabe? Se eu quiser botar um outro tipo de roupa e sem maquiagem e tal, mas está adequada para um ambiente corporativo ou laboral, né? Porque, enfim, não é sobre estar de roupa de banho na empresa, né? Não é isso. Mas é não ter, né? Como aconteceu, não, e eu digo a você, né? Eu estava escutando os relatos recentes, como acontece, por exemplo, no ambiente bancário, né? Das funcionárias, né? Serem obrigadas, não, tem que estar de saia, né? Tem que estar de salto, tem que estar de maquiagem assim, e às vezes precisa, né, de certo momento do mês meter a meta, bota um decote. Como Não, assim? não, O que é que você está vendendo ali? só uma observação. A exigência de um traje, eu pessoalmente não vejo nada demais. Né? Porque eu vou citar um exemplo, só para depois contextualizar melhor essa minha observação. Eu, durante muito tempo, eu ensinei na faculdade de Pinto Ferreira, no curso de Direito e no curso de Administração. E eu tinha um colega de trabalho, que era o Kleber Mendonça. Não o Kleber Mendonça do filme, mas o pai dele. E o Kleber era um cavalheiro muito conservador. Muito conservador. Era uma pessoa adorável e muito conservador. E um belo dia, ele ensinava, acho que, direito constitucional. Ele é uma pessoa muito competente, muita... E um belo dia chegou um aluno. E aluno é aluno. Em qualquer canto, aluno... Né? E chegou um garoto lá, de bermuda, e com a camisa assim, meio cavada, assim, a camisa. E aí o Kleber olhou para ele e disse: Olha, por favor, o senhor volte amanhã pela manhã. Esta aula de Direito Constitucional. A aula de Educação Física começa amanhã às 9 horas. E o rapaz olhou para ele assim e saiu. E o Kleber continuou a aula do mesmo jeito. Aí depois, nessa dos professores, aí o Kleber fez uma observação que eu achei muito pertinente. Ele disse: Olha, se o aluno que está num curso de Direito não percebe isso, o professor tem que ensinar. Porque depois ele vai tentar entrar num tribunal vestido de forma inconveniente e o juiz não vai deixar. Com relação ao traje, e a gente volta à questão do traje no sistema bancário, eu não vejo nada demais, eu pessoalmente nada demais, em haver uma política de empresa, da relação da empresa com os funcionários, com o público. Com o público. Durante muito tempo eu trabalhei em Brasília, num órgão, e o meu diretor, ele exigia que nós só viajássemos de terno e gravata. Mesmo fora da roda dos clientes. Quer dizer que você nunca sabe com quem você vai se encontrar no aeroporto, por exemplo. E eu lembro que uma vez eu fui para um encontro lá em Roraima. Roraima é um lugar magnífico, lindo, maravilhoso. Só que a temperatura é um pouco alta. E lá
tive uma reunião no órgão público, que na época eu passava por algumas dificuldades, não tinha ar-condicionado, e a única pessoa de terno era eu. E eu estava de terno, numa demonstração de respeito do governo federal, no caso, ao ente estadual. Né? Então se achava isso. Então pode ser que a exigência do terno ou da saia seja algo nesse sentido. Agora, decote é um absurdo. Decote é pro cara botar a lei da misoginia. Aí eu acho que cabe a lei. Eu não sei, eu acho que cabe sim. Pronto. Mas aí eu acho que eu não me fiz talvez ser entendida, né? Mas o decote, o tamanho de uma saia, Ih, o gente. tipo de salto, porque assim, quando você fala, não há, não, pelo menos não vejo nada claro, né? Não há diferença em você exigir ou de você estar com uma calça social e uma saia social para uma atividade bancária, né? Ou de você, né, falar sobre o tamanho da saia, você querer que a saia da funcionária seja mais curta, não faz sentido, né? Se a pessoa vai estar de salto agulha ou com, sabe, existem vários, por exemplo, calçados femininos, né, que são finíssimos, sem salto algum. Então, assim, são situações que têm a ver, sim, com o uso do corpo da mulher para o uso da venda ali do produto, entende? Porque eu repito, não é sobre você ir com traje de banho para aula, não é você sair com traje de educação física para aula, mas é sobre você não ter ali seu corpo, né, usado como objeto de venda. Eu acho que é, a gente costumava muito ver isso, por exemplo, em postos de gasolina, né? Como, né, certos postos de gasolina, né, botavam as mulheres ali freitistas para estar, né, trabalhando, né? Então, assim, são várias situações que vão reproduzindo esse lugar. Então, o feminismo não é sobre não ser feminina, né? É sobre ser livre, é sobre ter dignidade. Quando eu digo ser livre, não é não seguir as regras sociais, não é sobre não seguir as regras do ambiente laboral, não. Não é, sei lá, não é uma anarquia, sabe? Mas é deste lugar onde a gente não esteja engessada, onde que se o ambiente lhe pede, né, a camisa social, sabe, e você, sei lá, pode ir de manga longa, de manga curta, sabe, e que você tem, digamos, esta liberdade dentro de um padrão para aquele ambiente, que a gente tem igualmente, que você não vai ser visto como menos homem, né, por uma troca de camisa, né? Então, para que a gente não seja vista, né? E assim, a gente tem que entender que né, existem estereótipos Mas em eu quero todos dizer os com isso, lugares coisa, eu quero e que alguns dizer, estereótipos se propagam, né? sei, mas eu quero dizer, eu quero ponderar ainda, se você pega um Uber, e quem está dirigindo é um rapaz, ele está de short, de camisa regata. Peraí, rapaz, não é bem isso que a gente está esperando. Quer dizer, a gente está esperando que o cara, que a Uber oriente os motoristas até com a roupa decente, né? Eu não estou dizendo que a roupa, o short e a camisa não seja decente, não, seja indecente. Mas eu quero dizer que Inadequado. o contato com o público exige algum tipo de apresentação. Quer dizer, não é uma questão de você Sim. ser opressor ou deixar de ser opressor, não. É questão de ter uma consciência nesse sentido. Agora, com relação a essas roupas que realçam o corpo, que o comprimento da saia, o tamanho do decote, aí eu acho que esse tipo de abuso é que a lei está prevendo, a lei está proibindo. Essa lei que o pastor está dizendo que é para demitir a mulher, eu acho que não, é para proteger. Bom, mas de qualquer forma, mas, ô Kézia, eu ainda tenho nós estamos partindo para o final. Essa conversa está sendo adorável, 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 adorável. Mas eu tenho ainda uma última provocação, que a gente está aqui no finalzinho do programa.
Há um tempo, eu entrevistei aqui no nosso canal uma das pessoas que criou aquele movimento Não é Não. É uma pessoa que tem uma psicóloga, inclusive, e tem uma atividade muito intensa, eu acho que em Goiás, eu acho que ela é de Goiás. E nós tivemos aqui e ela não é não. Essa entrevista foi antes do carnaval do ano retrasado. E foi uma conversa muito boa. Aí, pouco depois, eu tive uma conversa que não foi no ar com um membro da Academia Pernambucana de Letras, que eu não vou dizer o nome, mas aí, ao longo da conversa, é a conversa de homens, e aí ele comentou sobre a questão do assédio. E ele disse que se não houver o assédio, não vão surgir os namoros. No entender dele, é impossível um namoro começar se não houver um assédio. Ou do homem em relação à mulher, ou da mulher em relação ao homem. E eu queria que você comentasse essa opinião desse crime, que eu não vou dizer o nome, é uma pessoa respeitável, que eu acredito que ele nunca tenha cometido um crime sexual na vida, ele não tem perfil para isso. Ele é uma pessoa extremamente respeitadora e essa opinião dele é uma opinião sincera de alguém que vê o... Então ele diz o seguinte, se não houver assédio, ele não falou em assédio abusivo, ele falou em assédio. Se não houver o assédio, não vai surgir nenhum namoro. Eu queria que você comentasse isso. É uma frase muito infeliz e problemática, sabe, Alexandre? Porque assédio por si só é abusivo. Não existe assédio não abusivo, sabe? Eu acho que é preciso que, né, principalmente os homens, eles possam estar, né, reaprendendo Não, o que mas é flerte, ele falou o que inclusive é assédio. paquera. Ele não falou que é de homem, não. Ele falou assédio. Ele não disse que é de homem para mulher. De mulher em relação aos homens também. Ele disse: se não houver assédio, não vai surgir nenhum namoro. Foi o que ele falou aí, tá certo? E a frase dele foi essa. Uhum. Porque, assim, não tem lei que criminalize, é importante deixar claro, não tem lei que criminalize paquera, flerte, interação entre homem e mulher. Mas o assédio, né, ele gera constrangimento, né? Ele é repetitivo, a pessoa já ali já sinalizou que não tem interesse, né? E você vai tal como, né, bicho acuando. Ah, Porque, veja, vou não, pegar. você está dizendo aí que já demonstrou que não tem interesse. Se, aí é o não, é não. Já disse o não. Né? Não tem interesse. Então, se você insiste, é para ser um assédio abusivo. Né? É um, mas enquanto não houver um não, aí é assédio. Você já, e agora, sim, com relação ao olhar, nos Estados Unidos existe o crime de harassment, que é o olhar insistente, é o olhar penetrante, é aquele cara fica olhando, 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 fica constrangendo o olho com o olhar. Isso é crime nos Estados Unidos. Né? Mas então, você falou assim, na paquera, nos olhares, troca de olhares e tal. E se um rapaz ou uma moça olha para um rapaz e ele não sustenta o olhar, é um não. Né? Então, se insiste no olhar, está abusando. Né? Aí eu acho que é nesse negócio. Então, se o cara começa, se a pessoa, o rapaz começa a olhar para uma moça, ela nota que está sendo olhado e ela não corresponde àquele olhar, ela já disse o não. Não é? Eu não sei se eu tô, não sei se eu compreendi bem, mas é isso. Pelo menos assim foi que eu entendi. A gente, né, precisa, eu acho que assim, eu vou chamar até assim, né, desenvolver habilidades sociais. Porque eu vou trazer uma coisa que é problemática na nossa educação. O que é que acontece? Foi ensinado que no jogo da sedução, a mulher diz não por charme e o homem tem que insistir porque ele é o macho. Isso é um jogo, né, que é perigoso. Ele é um jogo que ele, né,
pode se tornar muito abusivo, porque se a mulher, né, quer dizer sim, e aí volta, né, para o feminismo, ela precisa ser livre para dizer sim, mas o que é que se quer né, incutido na cabeça da mulher? Eu não posso dizer sim, porque eu vou parecer fácil, e se eu for fácil, eu não sou de valor, e se eu não sou de valor, eu não sou para um relacionamento sério, para casar, eu sou qualquer um, né? E o homem não, eu tenho que insistir, ela vai dizer não, eu tenho a força, eu sou tal, eu sou, né, rochedo, como a gente diz aqui, e eu vou. Então veja como o processo, né, de sociabilidade, de interação, ele era colocado com elementos que não trazem autenticidade, que não trazem respeito, nem para o homem, nem para a mulher, sabe? Então, talvez, né, a gente precise desenvolver as habilidades sociais de saber o que é uma interação, né, consensual, porque veja, se eu sou olhada e eu olho, mas eu tiro o olhar constrangida, é diferente, sabe? De que se eu sou olhada e eu tiro o olhar fechando o rosto. Veja, se eu sou olhada e eu vi eu tipo, eita, não sei como reagir, né? Eu tô constrangida e esse é o sinal para ele. Olhe mais uma vez e a gente vai tentar sair do constrangimento da vergonha, vou chamar assim, para o encontro. E é diferente de eu estar sendo olhada e de eu claramente fechar a cara e eu que já foi o não, né? E são coisas assim que não me parecem tão complexas para se olhar e se entender na troca humana. Uma vez eu conversava com um amigo, sabe, Alexandre? E aí eu vou pegar, né? E nem sei o quão problemático vai ser esse exemplo. Mas eu dizia para ele, né? Veja, nós mulheres heterossexuais, né? Passamos por situações, né? Desse abuso, desse assédio, porque eu disse a ele, é diferente, não é possível que vocês não saibam, porque a gente sabe. Quando o cara lhe olha e diz, nossa, ela tá linda, aquele olhar, sabe, de, 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 de flerte, de admiração, de desejo e tal. É diferente quando o cara lhe olha lhe despindo, lhe comendo com os olhos. E que você fica procurando uma roupa que você já está e quer lhe cumprir. Porque assim, como assim você já chegou me despindo? E eu disse a ele: eu acho que vocês, homens heterossexuais, só conseguem ter noção disso um pouco quando homens heterossexuais eles são, e aí eu vou chamar, né, assediados por homens homossexuais, né? Porque ficam nesse lugar e tipo, caramba, eu não quero e tá aquela coisa ali lhe despindo sem você dar o direito de ser despido, né? Então, assim, eu volto lá para o exemplo, né, de que, como de uma maneira muito equivocada, foi ensinado que o jogo da conquista ele não tem a ver com autenticidade, ele não tem a ver com respeito, ele, né, coloca homens e mulheres, né, em personagens que podem ser, né, prejudiciais para aquela relação, sabe? Porque a mulher precisa, pode ter o direito de dizer sim no primeiro olhar, né? Do jeito que o homem ele não é predador, ele não tem que estar sempre olhando para uma, para 10, para quantas mulheres para se mostrar homem. Ele não precisa se mostrar homem, né? Do jeito que a mulher não precisa se mostrar direita, né? São pessoas adultas fazendo escolhas. A gente quer ficar junto, a gente fica junto. A gente não quer ficar junto, a gente não quer. Tá tudo certo. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final desse programa. Hoje a psicóloga Kézia Cordeiro deu um show de conhecimento sobre esse tema que é tão importante e que as pessoas deveriam prestar mais atenção à redução desse tipo, redução e eliminação num processo progressivo desse tipo de desconforto que a sociedade masculina impõe às mulheres, não apenas desconforto, mas de risco, né?
E a gente sabe que esse preconceito feminino, esse preconceito às mulheres, que leva, no caso extremo, ao feminicídio, tem que acabar. Seria muito bom que um dia isso fosse peça de história, se a gente pudesse ler essas notícias como peça de história. Kézia, em nome do canal até agora, eu fico muito agradecido, quero transmitir a você o meu agradecimento. E aqui no canal nós temos uma tradição. Quem encerra o nosso programa é o convidado. Então eu passo a palavra para você, para as suas despedidas. Alexandre, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade dessa troca aí, tão bacana, tão interessante, né? Espero que as pessoas que vão ter acesso a esse material, estejam, de alguma maneira, sendo provocadas à reflexão, à autorreflexão, à autoobservação, na verdade, né? Para que meninas, mulheres, né, tenham direito à vida, ao estudo, ao lazer, à liberdade, né? E que cada um de nós, homens e mulheres, possamos ser promotores, né, desse ambiente mais seguro, né, mais tranquilo e mais sereno para todos e todas. Obrigado, Kézia. Um abraço a você, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até, tchau.